Só um minuto, deixa eu ativar a gravação aqui. Então, como eu comentei com vocês nas aulas anteriores, às vezes a gente ouve as pessoas falando que não usam sistemas de classificação em projetos, no projeto de design, porque o sistema é muito complexo. É um falso problema. O sistema é complexo se eu for considerar o sistema todo. Se eu pegar uma parte do sistema para trabalhar, ele não é complexo. Não se usa sistema de classificação em projeto, porque não existe um sistema capaz de classificar todas as fontes do mundo. Um falso problema, isso é um falso problema. Você não precisa classificar todas as fontes do mundo, você precisa de usar o sistema para desenvolver um viés de reflexão de projeto, para você desenvolver um projeto que seja possível você explicar esse projeto para um cliente, para um grupo de projeto, etc. Ou seja, sustentar suas decisões no projeto. É para isso que você usa o sistema. Então, são muitos falsos problemas que surgem, né? Outro falso problema. Eu não uso o sistema de classificação porque o leitor não sabe disso, a pessoa que vai ler a peça não está ligando a mínima, ele não sabe disso. Isso é um falso problema. É óbvio que o seu público-alvo ou o seu sujeito de projeto não sabe, não conhece os conceitos de design. Quem conhece esses conceitos é o designer. E esses conceitos servem para você estruturar projetos consistentes que sejam defensáveis do ponto de vista do pensamento lógico e da perspectiva de projeto. É para isso que servem os argumentos de design. Você falar que não vai usar conceitos de design porque o usuário não conhece, é estúpido. Não faz nenhum sentido. E a gente ouve isso, as pessoas caem nessas ciladas. Então, eu coloco para vocês que são coisas que vocês vão ouvir no ambiente de projeto. Então, qual a necessidade de a gente trabalhar de forma estruturada os projetos? Ou seja, desenvolver um projeto de design voltado para um sujeito, não para uma ferramenta, porque o que se vê na produção rasa é que a pessoa projeta um objeto de design em função do ferramental, do Illustrator, do Photoshop, em função das coisas que já existem, e esquece que existe um sujeito ali. Então, nós estamos conduzindo vocês a fazer design de fato, ou seja, design se faz para um sujeito. O sujeito é um estado, uma predisposição de espírito de alguém que vai comprar a sua peça, vai adquirir o que necessita do seu objeto de design. Então, para isso, para desenvolver dessa forma, o processo, o percurso de desenvolvimento, ele precisa ser defensável. Significa que você precisa ser capaz de demonstrar por que aquela configuração de projeto é a correta, na sua perspectiva de projeto. Então, nós precisamos de uma sustentabilidade lógica, e é para isso que a gente estuda os conceitos. Então, a classificação tipográfica entra como um elemento de sustentabilidade lógica que vai te ajudar a defender o projeto, relatar o projeto e demonstrar por que determinadas fontes tipográficas foram escolhidas e por que elas estão parametrizadas de determinada maneira. Então, isso ajuda você a descrever o projeto. Quando você descreve o projeto de uma forma sustentável, logicamente sustentável, significa que o cliente que está investindo dinheiro no projeto, a empresa, a instituição, se sente segura em delegar a você a decisão. Isso significa que você controla o ambiente de projeto, controla no sentido positivo, ou seja, você preserva o seu espaço de tomada de decisão. Porque se você descontrola esse ambiente, por exemplo, se você mostra uma fonte tipográfica e não consegue explicar por que aquela fonte é adequada ao projeto, se sua explicação é eu gostei, todo mundo gosta, é mais bonito, e se as explicações são subjetivas, então você perde, o cliente fica inseguro, óbvio, né? Ele percebe que você está desenvolvendo de uma forma subjetiva e ele se sente no direito de impor o subjetivo dele também no ambiente de projeto. E aí acontece muito de o cliente falar, vou levar para minha esposa ver o que acha disso aqui, vou levar para minha secretária ver o que acha desse layout. Significa que ele não confia mais naquele ambiente de projeto, naquela relação, e que ele está pegando um ponto de vista externo. Então, antes que aconteça isso, você apresenta e relaciona com seu cliente a partir de um pensamento lógico, sustentável, racional. Todas as etapas de projeto são comunicadas e negociadas pela lógica, pelo racional. E, claro, essa estrutura de racional passa por todos os referenciais de design. E aí, claro, vocês estão aprendendo com vários professores em um percurso que vai levar 5 semestres, vocês vão aprender uma série de conceitos para fazer projeto de uma forma sustentável. E esse projeto sustentável,
racionalmente, logicamente, óbvio, ele vai compor para você um bom portfólio de projeto que, em síntese, significa que a sua carreira também será sustentável, sua carreira profissional, seu percurso profissional. Você vai partir de um emprego mais modesto, de alguém de início de carreira, e vai subir ao longo de um processo, você vai crescer profissionalmente e vai alcançar uma condição melhor de ambiente de projeto e de vida. É para isso que a gente trabalha racionalmente. Porque se a gente quisesse trabalhar só o operacional e o ferramental, vocês poderiam só fazer um curso de aplicativo. E o Senac, a parte técnica do Senac, não a faculdade, tem vários. Eles têm lá, por exemplo, o curso de Photoshop, o curso de Illustrator, o curso de InDesign, cursos de fotografia. São cursos técnicos ou cursos profissionalizantes que ensinam o ferramental. O ferramental, então, está voltado para o operacional. Alguém que queira só o operacional faz o ferramental. Alguém que queira se posicionar profissionalmente, aí recomenda-se o curso superior. No caso, é o que a gente está fazendo o percurso com vocês. Então, existe uma diferença entre a formação ferramental e a formação em nível superior. Então, nós não formamos vocês para serem operacionais. O nosso curso tem uma pegada laboratorial. A gente exercita muito as coisas que aprende. Isso é um método, uma abordagem de ensino, porque nós somos um curso superior tecnológico. Eu vou compartilhar com vocês uma tela e a gente vai seguir debatendo, então, sobre como os sistemas de classificação se encaixam nas metodologias de projeto e para produzir essa condição que eu acabei de falar com vocês, da sustentabilidade de projeto. Professor, Diga. Com relação, só uma dúvida, com relação ao Moodle, a atividade, então, ela é para ser entregue amanhã, porque ela se encerrou hoje. Hoje, assim, ontem, às 23h59. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que é hoje, às 00 hora, cara, mas deixa eu conferir aqui. Tá. É porque quando você coloca no Moodle o dia e nesse horário, ele cai pro dia anterior, entendeu? E aí surgiu essa dúvida ontem no grupo, a gente até mandou no grupo dos representantes, não sei se você tinha visualizado, e aí só para poder esclarecer isso direitinho eu vou abrir aqui e vou esclarecer para vocês, só um minuto. Tá bom. Deixa eu só abrir aqui onde está, peraí, só um minutinho. Tarefa. Upload do relatório aqui. Realmente, eu pus 19 de maio, 00 hora. Isso significa que foi a madrugada passada. Mas no que eu havia combinado com vocês é a madrugada de hoje. Então, eu vou alterar para 20, tá? Vou fazer uma alteração aqui. Vocês vão entregar até hoje, 00 hora. Pode ser? Tudo bem? Pode sim. Obrigado. Porque eu estou fazendo isso também porque eu tinha a perspectiva de hoje, na aula de hoje, ter uma última revisão de orientação com vocês. Eu quero aproveitar bem a aula. Então, deixa eu alterar a data aqui. Eu não vou fazer agora, que vai atrapalhar a aula, mas fica combinado. Daqui a pouco eu altero lá no AVA e fica combinado de a data é até hoje, 00 hora. Ok? Professor? Diga. E quanto ao grupo que está fazendo com o Natan? Natan? Natan é um aluno surdo. Ontem eu falei com a intérprete de vocês, já passei a orientação. Ela vai conversar com vocês, se ainda não falou. Eu também criei uma condição especial para vocês, que eu considero que vocês receberam o Natan e estão trabalhando com ele, e aí tem uma condição especial no grupo. Então, eu considerei um calendário especial para vocês, considerando as circunstâncias, ok? Ok, então. Mas eu já tinha passado para a Ludmila. Vamos lá, então. O Natan está aí para falar nisso? Não, né? Eu acho que a Ludmila está fazendo a tradução da live para ele, da gravação. Bom, vamos lá, então. Pessoal, mais alguma dúvida? Quem fez upload desse grupo aqui? Quem já fez? Manifesta, por favor. Eu e o Igor já fizemos. Se vocês quiserem... Eu também já fiz. Se houver alguma correção hoje e quiserem refazer, tá ok, tá? Podem fazer o upload novamente. Vou mudar a data lá. Então tá, galera. Vou compartilhar aqui para a gente começar a aula, então. A parte de conteúdo, então. Só um minutinho. Certo. Pessoal, então, o seguinte. Eu vou tomar uma sequência com vocês aqui, em que o objetivo é construir uma perspectiva de projeto. Esses ícones aqui me dão um trabalho. Em que o objetivo aqui é construir uma perspectiva de projeto, em como a gente encaixa
o sistema de classificação, ou seja, esse conceito em uma sequência de projeto. É claro que uma sequência de projeto não pode ser assim, você precisa, só um minuto, você precisa da condição essencial que é a problematização de projeto. Por exemplo, se você está desenvolvendo um projeto de design, esse projeto não está estruturado enquanto projeto, ele não foi problematizado, isso não te dá a condição de iniciar o uso de um conceito como esse, por exemplo. Então, para a gente começar um projeto do design, nós sabemos que o projeto é induzido por um problema. O que é esse problema? Um cliente precisa de alguma coisa, ele demanda. Demandar é precisar de algo. Ele demanda de alguma coisa. Então, se uma determinada pessoa, instituição, ser humano, empresa tem uma demanda, uma necessidade, cuja solução indica a necessidade do design. Então, isso é uma questão inicial de qualquer projeto de design. Ou seja, surge de um problema. O cliente traz para você esse problema na forma de um briefing. Esse problema trazido pelo cliente é só um ponto de partida, ele não está estruturado. Aí cabe ao designer estruturar esse projeto. Em várias matérias vocês vão aprender a lidar com isso. O Berg está ensinando meta-design para vocês. É uma matéria que está em percurso, ele ainda vai ensinar muita coisa para vocês. Mas, em síntese, nós estamos falando do meta-design, que é o design do design, ou seja, como projetar, como planejar o design, como fazer um design do processo de design. Isso é a essência do meta-design. Então, o design sempre vai partir de um problema e, essencialmente, os problemas têm muitas variáveis, mas sempre os problemas de design terão duas variáveis que serão sempre imutáveis, elas estarão sempre lá. O problema de design tem um sujeito, geralmente o cliente não fez esse tratamento aqui, ele não conhece bem o sujeito, e tem um produto. Geralmente o cliente chega pedindo um produto. E aí você tem que tratar a estrutura toda para fazer aquilo, assumir uma abordagem de metodologia de projetos, meta-design. Então, o sujeito é uma persona que tem necessidade ou interesse pelo objeto de design. E essa parte aqui já é sua. O cliente chega só com essa parte, e o briefing, e você organiza o problema. Então, a persona, o sujeito é uma persona, a gente não usa no design público-alvo, que é um conceito da publicidade, porque público-alvo é uma coisa muito mais focada. Por exemplo, quando fala público-alvo, existe uma expectativa que seja alguma coisa de foco muito definido. Por exemplo, um público-alvo geralmente tem classe social. É classe A, B ou C. Significa que ele tem uma faixa de renda. Geralmente ele tem idade, ele pode ter sexo. Então, o público-alvo é muito focado. O persona é um conceito mais complexo, pode abrigar, por exemplo, várias classes sociais. Tem mais a ver com uma predisposição ou estado de espírito para receber alguma coisa, para consumir algum objeto de design ou produto. Então, a persona é mais complexa do que o público-alvo. E no design, nem sempre você quer convencer alguém de alguma coisa. Por exemplo, público-alvo de um livro não faz sentido. Público-alvo geralmente está no contexto da retórica. Você não projeta um livro para convencer alguma coisa, para convencer uma pessoa. Você projeta um livro para que esse objeto editorial seja um bom exemplar, um bom veículo das ideias daquele autor, daquelas ideias que estão contidas no texto. E, é claro, você quer que esse objeto seja amigável e bem recebido pelo leitor. Então, o conceito de persona, que vocês ainda vão ver muito ainda também, em síntese, é o sujeito que tem a necessidade ou interesse por um objeto de design. O objeto de design pode ser uma revista, pode ser um livro, pode ser um promocional, uma propaganda, pode ser um site, a interface de um aplicativo, tudo isso são objetos de design. Produto é tudo isso que eu acabei de falar. Então, na sequência, o objeto de design e produto é a mesma coisa. O sujeito demanda pelo produto. Então, aqui estão os exemplares. Nesse recorte que eu fiz com vocês, eu vou fazer uma situação hipotética de um promocional, ou seja, de um anúncio que você está projetando para alguém e que você tem que pensar na fonte tipográfica. Ok. Vamos imaginar uma situação que esse anúncio é sobre um notebook. Você precisa vender um notebook. A venda do produto é um notebook, venda de uma marca de notebook avançado. Notebook caro. Ou seja, eu preciso fazer um promocional. Quem vai comprar esse notebook? A pessoa que usa computador no trabalho, que necessita de equipamento de alto desempenho, atual e confiável. Ou seja,
a pessoa vai investir uma grana, porque é um objeto um pouco mais caro do que a média geral. É diferente de um notebook, por exemplo, para uma pessoa, para um usuário comum. É um notebook um pouco mais caro, um pouco mais confiável. Então, essa situação toda aqui é a problematização. Ou tornar uma demanda, essa demanda inicial, que é genérica, trazida pelo cliente, é algo que é muito específico, muito focado. Eu estou dando esse contexto para vocês, porque sem esse contexto não é possível pensar em uso de tipografia, na discussão do uso da tipografia. Então, nesse contexto, surge uma questão. Fonte tipográfica. Você vai precisar fazer seleção e parametrização. Ou seja, qual é a fonte tipográfica que pode denotar as características do objeto? Ou seja, denotar é dar a nota, ou seja, se parecer, soar, vibrar como objeto, isso é denotar. Aí a questão é essa. Qual é a fonte tipográfica que pode denotar as características do objeto? Pensando de uma forma estruturada, não subjetiva, a gente segue, então, uma estrutura de projeto. Aí entra para vocês, a partir do momento que você estruturou esse ponto de partida inicial, que você tem diagnóstico do sujeito, do objeto, das demandas, que a partir do momento que seu projeto está estruturado, é possível aí colocar o Vox ATypy, o sistema que eu estou usando como referência com vocês, em perspectiva de projeto. Isso significa que, se eu tenho características específicas e objetivas do projeto que eu estou desenvolvendo, eu consigo olhar para o sistema de classificação, que está organizado aqui na frente de vocês, e pensar para a tecnologia, que é computador avançado, qual é a classe tipográfica, qual é a classe tipográfica mais adequada? Qual é a classe tipográfica, o arquétipo tipográfico, denota características do objeto. Vejam que eu não estou falando de fonte tipográfica, não estou falando assim, qual é a fonte? Quando a gente fala fonte, eu estou falando de Helvética, Oficina, Times, estou falando de fonte. Nós estamos falando não de fonte, nós estamos falando de arquétipos. Então, os arquétipos são os da classificação. Nós temos os clássicos. Não dá, vocês concordam comigo que é muito contraditório, não denota característica de tecnologia, eu falar de clássicos, eu usar clássicos, porque clássicos apontam para um passado clássico, um passado que tem características que são contrárias à tecnologia. Então é bem difícil, não é impossível, mas é um arquétipo, a menos que você não tenha uma problematização muito específica para usar esse arquétipo de tecnologia, todo esse grupo aqui, é o grupo que a gente exclui de início, porque ele aponta para o passado e minha demanda aponta para o futuro. Aí a gente, inevitavelmente, eliminamos os clássicos. Veja que nós não estamos estudando um a um, humanista, Geraldo transicional, humanista, computador, Geraldo... Não, nós eliminamos esse grupo por uma estrutura lógica de raciocínio. Então vamos para os modernos. Os didones são aquelas fontes tipográficas que vocês viram, do século XVIII e XIX, muito enfeitadas, que tem uma pegada feminina, que deslocaram para o universo feminino, que era dos nobres, e etc. Era uma forma tipográfica que tinha uma certa ostentação na forma. Também aponta para um passado, é meio antigo, meio vintage, uma pegada meio feminina. Então, difícil de funcionar como fonte tipográfica para a tecnologia. Então, eliminamos dos modernos o primeiro. E vamos, então, para os dois últimos que sobraram. Nós temos mecanizados, que é um arquétipo bem pesado, com serifas escuras, com cauter apertado, vai passar uma ideia de muito pesado. Talvez, dependendo da sua linha de raciocínio, poderia ser pensado o uso do mecanizado, mas numa perspectiva de projeto em que a gente está trabalhando em linhas gerais, com tecnologia, eu descartaria ainda nessa perspectiva hipotética os mecanizados, iria para os lineares. Então, restou dos modernos os lineares. Os lineares são as fontes tipográficas ou arquétipo tipográfico que não possuem serifa. As formas são racionais, são geométricas, são essenciais, etc. Dentro dos lineares, nós sabemos que existem 4 grupos: grotesco, neogrotesco, geométrico e humanista. Nós sabemos que o humanista tem uma pegada, ele volta lá nos clássicos. É sem serifa, mas volta no clássico. E foi produzido nos anos 50 com o propósito de desenvolver texto corrido para revistas impressas. Então, podemos descartar também, porque é o percurso que a gente já passou por ele. Nós sabemos que os geométricos são lá dos anos 20, do século 20, 1920, e que tinham uma pegada de fontes tipográficas baseadas em estruturas geométricas simples, triângulos, retângulos,
formas geométricas simples, círculos, triângulos e retângulos. Nós sabemos que esse arquétipo quase não tem modulação, que é um arquétipo de formas essenciais. Temos os neogrotescos, que são fontes serifadas, que resgataram a tradição da tipografia na estrutura em toda a parte de modulação, de ajustes ópticos. Então, são os tipos mais refinados desse grupo, que são formas limpas, interessantes e racionais, como todas as demais. Então, esse grupo é o grupo talvez mais interessante para a gente trabalhar. E temos também os grotescos. Os grotescos, que ficou em inglês aqui por um descuido meu, os grotescos são as fontes do século XIX, sem serifa, mais pesadonas, com um tratamento gráfico menos cuidadoso do que o neogrotesco. Então, a grande questão que nós estamos discutindo aqui é, após eliminar, chegamos em um grupo, um arquétipo, e chegamos nos lineares. E aí vem a questão, qual das lineares? E é essa discussão que eu estou desenvolvendo com vocês. Tudo indica que o caminho, então, seria a gente trabalhar com neogrotesco, talvez geométrico. Fiquei entre neogrotesco e geométrico, eliminei humanista e grotesco. Então, aí vem a questão qual das lineares. Daqui para frente, é uma etapa que a gente desenvolve em forma de ensaio. Então, fonte tipográfica, o discurso de fonte tipográfica, qual fonte tipográfica, é daqui para frente. Até então, não falamos de fonte. Ok, eu vou retomar essa mesma discussão com um objeto um pouco mais complexo. E aí a gente vai até o final desse método. Então, nós temos aqui a mesma situação anterior, problema, sujeito, nós temos as mesmas descrições, só que agora o nosso objeto é um livro. É bem mais complexo do que um anúncio de um notebook. Um livro é um produto de design muito mais complexo do que um produto de notebook, e a escolha da fonte tipográfica de um livro, veja que eu estou falando do texto corrido do livro, não estou me referindo à capa, tá? Nessa perspectiva. A escolha da fonte tipográfica desse livro é um percurso muito mais complexo. Então, toda a estrutura essencial é a mesma. O problema que vocês precisam construir, o sujeito que vocês precisam tornar mais nítido do que aquilo que o cliente trouxe, e o produto que vocês precisam problematizar. Então, a persona do livro, eu peguei hipoteticamente O Senhor dos Anéis, a ficção, eu fiz uma síntese bem básica aqui, ficção de um mundo imaginário que remete ao período da antiguidade clássica da história humana. O Senhor dos Anéis dá a impressão que ele se passa no Renascimento, em alguns momentos, e muitas iconografias daquelas culturas, se eu pegar o filme como recorte, a gente vê que algumas iconografias se parecem com as cidades romanas antigas, e se parecem um pouco com as cidades renascentistas, tem uma pegada de renascimento, a gente vê cultura celta, é um mix de culturas que existiam no mundo por volta do Renascimento. Então, nós estamos falando de uma história de ficção que tem uma narrativa que tem uma denotação, ou seja, ela vibra, ela soa, ela vibra como a história clássica dos humanos, a antiguidade clássica dos humanos. Então, isso é a denotação da obra. Então, chegamos a uma denotação essencial aqui. É claro que se isso aqui fosse uma perspectiva de projeto, teria uma quantidade enorme de detalhes para sustentar essas partes, tá? Estou fazendo com vocês um percurso didático. Então, chegamos então a uma característica da obra literária. Por que eu estou fazendo esse percurso e não um percurso de eu vou ver os livros que foram diagramados anteriormente para fazer igual? Vocês concordam que seria um percurso muito limitante, muito... eu vou fazer igual, vou reunir 10 livros diagramados do Senhor dos Anéis e aí a partir daí eu diagramo o meu. Percebem que é pobre do ponto de vista do projeto? Mas se eu retomo as características do autor e da obra, então eu dou a complexidade necessária para que o design que nós estamos desenvolvendo tenha uma certa originalidade, para que ele seja capaz de respeitar e de valorizar a obra do autor, mas que ele traga alguma inovação e que surpreenda o leitor, que é uma pessoa que curte leitura, é um aficionado por história fantástica, estou, em linhas gerais, fazendo a persona, que atiça a imaginação e a criatividade, ou seja, é uma série de histórias muito complexas, muito sofisticadas. E esse cara que vai comprar esse livro, vamos imaginar que seja um livro de colecionador, provavelmente ele até já tem versões anteriores desse livro, mas o fã, geralmente, ele compra o livro várias vezes, ele compra versões do livro. Então, é claro, a gente não quer decepcionar o fã do Senhor dos Anéis com a obra, com um projeto editorial mal tratado, mal trabalhado. E a tipografia do texto é essencial
para dar a denotação do conteúdo literário. Então, a partir dessa problematização, voltamos então. Como selecionar a fonte tipográfica? Eu preciso selecionar, escolher uma fonte e parametrizar. Qual é a fonte que pode denotar as características do objeto? Ou seja, qual é a fonte que vibra como objeto, que se parece, nesse caso, com uma atividade clássica? Então, a gente vai novamente para o mesmo percurso, né? Vox e TypePy, a navegação por arquétipos. A gente não está discutindo fonte tipográfica, nós não estamos falando de fonte, nós estamos falando de classes aqui. Nem pense em fontes nesse momento. Se você começa um projeto escolhendo a fonte, você inverteu, fez tudo ao contrário. Então, isso acaba atrapalhando o projeto. Então, a classificação Vox e TypePy é a nossa navegação por arquétipos. Nós vamos usar todo esse conceito para navegar num universo que é complexo e tem muitos elementos. Então, a gente precisa de uma estrutura organizada e, dessa forma, o sistema de classificação é útil para nós. Então, como ressoa a antiguidade clássica, agora os clássicos vão para o centro da atenção. Seria estranho diagramar Senhor dos Anéis com Didones. Seria bem estranho. Com lineares, talvez fosse possível e defensável num contexto em que a gente estivesse procurando a neutralidade da forma tipográfica, apenas a funcionalidade. Mas uma obra como O Senhor dos Anéis, o leitor vai querer uma denotação de antiguidade clássica. Ele quer uma ambiência da obra. Então, ainda assim, parece defensável que os clássicos seriam o caminho mais lógico. Então, eu vou excluir os modernos, num processo muito resumido aqui. Vou excluir todo o grupo do moderno. Não dá para trabalhar com Didone. Mecanizado é pesado demais para o texto corrido. Linear está fora do contexto porque nós queremos denotação do conteúdo literário. Então, nós voltamos para os clássicos. Ok, mas nós sabemos que existem 3 grupos de clássicos, que são os humanistas, os garaudos. Depois eu tenho que revisar esse slide. Estou vendo que eu vacilei com o inglês e com os plurais aqui. Humanistas, garaudos e transicionais. Então, o que nós temos aqui? Uma situação em que nós queremos que a obra tenha uma pegada clássica e possibilidades. A grande questão eu já estou passando muito rápido aqui, nesse processo, então, eu eliminaria aqui as transicionais, porque elas têm uma pegada já bastante tardia dos clássicos, já está lá perto do século XIX, no século XVIII, e elas estão bastante afastadas dos clássicos, tem uma pegada de Europa, já de Revolução Industrial, de Inglaterra, de racionalidade do iluminismo. Então, eu retiro aqui o transicional, eu fico com 2 clássicas, humanista e garaudo. A questão a questão das hipóteses qual das humanistas e garaudos? Então, agora sim, a partir de agora, nós vamos falar de fontes tipográficas. Então, cheguei em 2 classes. Dessa forma, nós colocamos o sistema de classificação em perspectiva e faz sentido trabalhar com ele. Então, se eu cheguei a uma situação em que eu vou trabalhar por hipóteses com humanistas ou garaudos, é claro que eu não sei qual deles vai ser mais adequado, então eu vou para o teste. Nós vamos para a etapa de teste das hipóteses. O que é testar hipóteses? É fazer um ensaio gráfico das faces tipográficas em contexto similar ao produto final. Veja que você ainda não está projetando o livro. Você está fazendo os ensaios iniciais para decidir quais elementos do livro. E a tipografia, por exemplo, você precisa definir parâmetros. Esses parâmetros são corpo, você vai escolher a fonte, o corpo, a entrelinha, a largura entre as linhas, e o comprimento da linha, que a gente conta em toques, ou seja, a revista trabalha com 48 a 52 toques, 52 caracteres numa linha de coluna. O livro já não trabalha colunado, o livro já tem 3, 4 vezes a quantidade de toques. A gente trabalha com toques porque quando você muda o corpo, a quantidade de caracteres que cabe na linha sofre uma mudança imediatamente. Então, a gente nunca trabalha, minha linha de texto tem 11 centímetros. Não se trabalha assim. Trabalha, minha linha de texto tem 90 toques no livro. Tem 80 toques, 80 caracteres. Você vai diagramar nessa posição. Então, você vai, nesse teste das hipóteses, vai testar esses elementos que estão aqui. E, claro, o espaço de composição, você tem que ter um cuidado especial. Nós estamos trabalhando com isso. Então, o ensaio das faces tipográficas. A face tipográfica, por exemplo, é a tipografia na especificidade de corpo, de peso, de inclinação. Então, por exemplo, eu tenho helvética, fonte tipográfica helvética. Aí eu tenho helvética book, helvética medium, é uma face. Helvética light é outra face. Helvética
bold é outra face. Face tipográfica é esse conceito, tá? Das variações dentro de uma fonte e das possibilidades que você tem de trabalhar esses parâmetros. Então, a gente está indo para o teste das hipóteses, nesse percurso em que chegamos, pode ser urbanista, pode ser Geraldo, mas como resolver? Agora resolve com teste. Agora resolve com teste, porque você já tem um foco bem definido. Então, esses testes são simples. Você vai pegar vai fazer um layout simples, vai tentar fazer esse layout do tamanho aproximado da página do livro. Você ainda não tem, você ainda não possui, ainda não criou os parâmetros de diagramação do livro. Mas você vai fazer por aproximação. Fazer um layout mais ou menos do tamanho de uma página de um livro, vai dar as margens aproximadas que você acha que seriam ideais. Não fazer isso de forma aleatória, jogar num A4 qualquer, que não vai ficar legal. E aí, nesse layout que você está fazendo, você vai testar as fontes. Então, eu tenho fontes humanistas, fonte 1. Eu tenho a fonte 1. Então, suponhamos que seja Adobe Jenson. Então, layout, coloca Adobe Jenson, corpo 9, entrelinha 11. Adobe Jenson, corpo 10, entrelinha 11,5. Adobe Jenson, corpo 12, entrelinha 11,5. Então, eu testei a fonte aqui em 3 parâmetros simples. E fiz o mesmo com a segunda fonte humanista. Testei o corpo, a entrelinha e a extensão da linha. Então, aí eu tenho a fonte 1, 3 testes, fonte 2, 3 testes, fonte 3, 3 testes. Esse teste, se eu estou fazendo um livro impresso, eu devo imprimir esse teste para fazer a avaliação na versão impressa. Não faça a avaliação na tela, porque a tela rouba de você a escala tipográfica. Porque a fonte está 9,5, mas se você está num zoom de 120% é uma coisa, se o zoom é 200% é outra coisa, se o zoom é 50% é outra coisa. Ou seja, não existe a menor possibilidade de você estudar os grises, as tonalidades de cinza do texto no monitor. Então, você imprime os testes. Teste da fonte 1, teste da fonte 2, teste da fonte 3. Nesse grupo aqui, então, nós produzimos 9 exemplares. 9 exemplares de teste. Todos impressos, todos impressos. Se você trabalha no estúdio, fixa isso na parede, no mural, abre todos no mural. Vamos agora para os Geraldos. Repete o processo. A primeira fonte, estou trabalhando com a Adobe Garamond. Então, testa o corpo. Vamos começar com o corpo 9, corpo 8,5. 8,5 por 10, 9 por 11, 10 por 11, corpo 10 entre linha 11. E assim você testa a fonte 5, a fonte 6. Então, ao final do processo, nós trabalhamos com 2 arquétipos, humanistas e Geraldos, e 6 fontes. Percebe? Foram 6 fontes. E no total nós produzimos 18 testes. Esses testes agora são abertos para avaliação. Se é um trabalho de equipe, a equipe vai olhar para o aspecto visual, para os grises, para o comportamento desse impresso, e a partir daí, dos testes, o grupo vai fazer uma escolha. Escolhemos então a Adobe Jenson e aparentemente nos ensaios o corpo 9,5 por entrelinha 11 está funcionando bem, mas você ainda vai refinar então agora nos escolhidos, você vai fazer nova bateria de testes sobre corpo, entrelinha e extensão da linha. E claro, nessa etapa daqui para frente, você já tem que considerar também os seus diagramas de página, os diagramas de margens. A construção da página então passa pelos diagramas de margem. Então, a partir daqui, você tem então já a definição. A fonte do texto corrido é a Adobe Jenson. Adobe Jenson nos parâmetros tais. Ok. Dessa forma, você consegue demonstrar que houve uma problematização, que a problematização passou por conceitos clássicos do design, observem só, que passou por referências, você tem uma estrutura de raciocínio que é defensável e que é lógica. Então, você tem uma coisa que nós chamamos de processo de design. Ou seja, você não inventou isso. É diferente de inventar. É diferente de inventar um livro. Vou inventar um livro. E começa a invenção do livro pela fonte tipográfica. Ou seja, não tem processo. Você não inventa a solução de design, você a desenvolve em um processo que estrutura a partir de uma metodologia, passa por referenciais lógicos, por estudos diversos, e aí você demonstra que o seu processo é lógico porque percorreu esse caminho. Esse processo de design vai dar a você
a condição essencial, a base essencial para você controlar o ambiente de projeto. A partir dali, o cliente vai perceber que você sabe o que está fazendo. Você não é um cara que aprendeu Illustrator e está fazendo um livro que não sabe o que é um livro. Você sabe o que é um livro, você sabe o que é o sujeito do livro, você sabe problematizar esse livro, você sabe e demonstra para o cliente que existe uma história de 500 anos de tipografia e que você fez, a partir de estudos científicos de classificação, você colocou em perspectiva para fazer a escolha. Ou seja, você não está colocando em risco o investimento do seu cliente. Pessoal, só aspas aqui. Falta menos de 1 minuto. Quando cair, eu vou abrir outra live para a gente concluir. Tá? Eu não vou usar o mesmo link, porque tem dado muito conflito. Então, eu mando de novo no AVA o link. Então, retomando então aqui, nós temos a seguinte condição. O cliente olha para isso aqui e fala, esse cara sabe o que está fazendo. Ele demonstra as suas decisões. E aí ele preserva a decisão. A decisão é sua. Você é o designer, você foi contratado para dar a dimensão desse livro, para resolver o livro. Então, dessa forma, você tem um ambiente de projeto protegido para você ou para a sua equipe. E relatar isso aqui, fazer esse relatório que eu estou demonstrando para vocês, não é algo que se faz apenas no percurso formativo, de quando você é estudante na faculdade. Em toda a vida profissional, você deve demonstrar o processo para o cliente, para preservar seu ambiente de projeto, para manter íntegro o seu ambiente de projeto, para que o cliente confie de que você tem condição de resolver o projeto. Quando a gente abre mão disso, a gente entra num ambiente perigoso, porque aí o cliente perde a confiança e ele começa a fazer leilão das soluções. Chama a esposa para escolher a cor, chama a secretária para escolher a fonte, chama o office boy para escolher o formato. E no final fala para você juntar isso tudo num projeto, ou seja, você não está